Hello believer, how are you? Welcome to topic A11, how often do you? In this topic, we will talk about frequency, how often, and healthy foods. Os nossos objetivos ao longo desse tópico são falar sobre frequências, com qual frequência você realiza uma ação e falar também sobre comidas saudáveis. Sem mais delongas, let's watch the demonstration video. The video that shows in practice the structure of the week. Vamos assistir ao vídeo demonstrativo, o vídeo que demonstra na prática a estrutura da semana. Let's go! Hi, Dad. I need to ask you some questions for my school project. Is it okay? Of course. How can I help? Thanks. How often do you eat salad and vegetables? I always eat vegetables at lunch and dinner. And how often do you eat fruit? I usually eat fruit in the afternoon. Interesting. How often do you eat fast food? Sometimes, but I don't eat it frequently. And how often do you have soft drinks? I rarely drink them. Finally, how often do you go to the doctor? I never go to the doctor, only when I need to. Thank you, Dad. You always help me. Hi, Dad. I need to ask you some questions for my school project. Is it okay? Of course. How can I help? Thanks. How often do you eat salad and vegetables? I always eat vegetables at lunch and dinner. And how often do you eat fruit? I usually eat fruit in the afternoon. Interesting. How often do you eat fast food? Sometimes, but I don't eat it frequently. And how often do you have soft drinks? I rarely drink them. Finally, how often do you go to the doctor? I never go to the doctor, only when I need to. Thank you, Dad. You always help me. Hi, Dad. I need to ask you some questions for my school project. Is it okay? Of course. How can I help? Thanks. How often do you eat salad and vegetables? I always eat vegetables at lunch and dinner. And how often do you eat fruit? I usually eat fruit in the afternoon. Interesting. How often do you eat fast food? Sometimes, but I don't eat it frequently. And how often do you have soft drinks? I rarely drink them. Finally, how often do you go to the doctor? I never go to the doctor, only when I need to. Thank you, Dad. You always help me. Wonderful believers, very, very well. Now let's go to the video explanation. Agora vamos para a explicação desse vídeo. Começamos falando, Hi Dad, I need to ask you some questions for my school project. Então, temos uma criança, um filho, perguntando ao seu pai, pedindo ao seu pai por um favor, para que ele possa responder algumas perguntas do seu projeto de escola. A palavra dad significa a mesma coisa que father, significa pai. Já a palavra mother é a mesma coisa que mom, embora nós não tenhamos mencionado no vídeo, mas vale a pena deixar essa observação. Father, dad, mother, mom. Ele fala sobre o seu pai e ele fala que ele precisa ask. I need to ask. Eu preciso perguntar. Então, ask, perguntar. Is it okay? Tá tudo bem se eu perguntar? E o pai fala, of course. How can I help? Of course, significando, mas é claro, é óbvio. Of course, how can I help? Thanks. How often do you eat salad and vegetables? Então o filho faz a pergunta, A primeira pergunta é com qual frequência você come salada e vegetais? How often? Essa é a frase importante dessa semana. How often é uma pergunta sobre frequência. Com qual frequência? Em breve vamos falar sobre essa palavra, sobre essa expressão com mais detalhes. Ele fala também sobre salad e vegetables. Ele continua, o pai dele responde e diz I always eat vegetables at lunch and dinner. Então eu sempre, 100% das vezes, I always eat vegetables at lunch and dinner. Lembrando que lunch não é o lanche, e sim almoço. E a palavra dinner, ela significa jantar. Então ele sempre come vegetais no jantar. Always, 100% das vezes.
O filho pergunta, and how often do you eat fruit? E o pai responde, I usually eat fruit in the afternoon. Então eu geralmente como frutas na parte da tarde. Então 80% das vezes, né? Se a gente fosse colocar uma porcentagem, geralmente. Interesting. How often do you eat fast food? The son asks. O filho pergunta. The father answers. O pai responde, sometimes, but I don't eat it frequently. Então ele come às vezes, mas ele não come com frequência. Então, sometimes, frequently, palavras muito parecidas falando sobre algo que acontece uma hora ou outra. Então, o pai, ele come às vezes, mas não com frequência. And how often do you have soft drinks? Com qual frequência você tem refrigerantes ou com qual frequência você toma refrigerantes? So, soft drinks is refrigerantes in Portuguese. Soft drinks. The father answers, I rarely drink them. O pai responde, eu raramente tomo. Então, rarely, significando algo que acontece com pouca frequência. 20%, se a gente fosse colocar um número. Mas esses números, logicamente, são apenas por propósitos didáticos, ok? I rarely drink them. Finally, how often do you go to the doctor? O filho pergunta com qual frequência o pai vai ao médico. The father answers, I never go to the doctor, only when I need to. Então, como muitas pessoas fazem, ele nunca vai ao médico, ele nunca tem consultas, apenas quando ele precisa. Então, never, algo que nunca acontece, 0% das vezes, ok? Thank you, Dad, you always help me. Obrigado, pai, você sempre me ajuda. Mais uma vez, vemos a palavra always sendo utilizada. Fantastic believers, now that you understand the video, let's explain the structure. Agora que você entendeu o vídeo, vamos explicar a estrutura. Now that you understand the video, let's explain the structure. This week, we are talking about how often. Nessa semana, estamos falando sobre how often, que é uma pergunta sobre frequência. Então, por exemplo, caso eu faça a pergunta How often do you study English? Eu quero saber com qual frequência você estuda inglês. É uma pergunta sobre a frequência. E como é uma ação, estudar inglês é uma ação, nós precisamos da palavra do. Nós não podemos falar How often you study English. Precisamos falar How often do you study English? Lembrando que as estruturas que nós vimos até agora continuam se mantendo. Então, o do permanece no início da frase. Vou te mostrar mais alguns exemplos dessa pergunta sendo utilizada. How often do you watch movies? Com qual frequência você assiste filmes? How often do you ride the bike? Com qual frequência você anda de bicicleta, pedala? How often do they drink milkshake? Com qual frequência eles tomam milkshake? How often do we talk? Com qual frequência nós conversamos, nós falamos? How often do I drive? Com qual frequência eu dirijo? Perceba então que essa estrutura permanece a mesma, independente da ação da qual nós estamos falando, ok? Então, essa é a pergunta. Vamos falar agora sobre a resposta. Nós temos aqui um exemplo. I always cook dinner. Em português, eu sempre cozinho o jantar, eu sempre preparo o jantar. Perceba que nós utilizamos a palavra always, como nós vimos, indica sempre. Mas agora, se eu mudasse para a palavra sometimes, perceba que a frase continua a mesma, a estrutura da frase. I cook dinner, I cook dinner. Só que a ideia de frequência foi alterada. Na primeira, eu quero dizer que eu sempre faço isso. Já na segunda frase, eu quero dizer que algumas vezes eu faço isso. E na terceira frase, por exemplo, eu nunca cozinho o jantar. I never cook dinner. Perceba então que dependendo da palavra que nós utilizamos, nós mudamos completamente o sentido da frase. Nós mudamos a frequência com a qual nós realizamos aquela ação. E nós temos aqui uma tabela, colocamos esses números, de porcentagem puramente por motivo pedagógico, para que você possa entender um pouco mais o que cada palavra quer representar. Mas não quer dizer que porque você sempre faz algo, que você faz 100% das vezes. E também não quer dizer que você nunca faz algo que você realmente nunca faz. Isso é somente um número de referência. Então nós temos always,
usually, frequently, sometimes, rarely, never, que em português significam sempre, geralmente, frequentemente, às vezes, raramente e nunca. Então, mais uma vez, always, usually, frequently, sometimes, rarely, never. Então, essa seria a ordem natural dessas palavras aparecerem e representarem com qual frequência nós realizamos certa ação. Vamos ver esses exemplos aqui. I always watch movies. Sempre assisto filmes. I usually ride the bike. Geralmente, usualmente, com frequência, ando de bicicleta. They sometimes drink milkshake. Às vezes tomam milkshake. We rarely talk. Nós raramente falamos. I never drive. Eu nunca dirijo. Perceba então que essas palavras vão mudar o significado da frase. Se eu dissesse I always drive, significaria que eu sempre dirijo. Então, essas palavras de frequência mudam totalmente o significado da frase. Alright, believers? Let's go to our review. Vamos para a nossa revisão. This week, we talked about how often that indicates frequency. Nessa semana, nós falamos sobre o how often, que indica a frequência. For example, how often do you watch movies? How often do you ride the bike? How often do they drink milkshake? How often do we talk? How often do I drive? Essas são perguntas sobre a frequência com as quais eu, você, nós e eles realizam uma ação. Nós temos essa tabela que indica mais ou menos o que cada palavra significa. Então nós temos em ordem always, usually, frequently, sometimes, rarely, never. E por fim, nós falamos, e vimos alguns exemplos dessas respostas. E por fim, vamos finalizar então o topic A11, How often do you? Perceba que o foco dessa semana e das últimas semanas tem sido exatamente falar sobre ações. E não se esqueça, believers, que é somente através da prática que você conseguirá absorver todo esse conteúdo. Sei que muitas vezes podem parecer muitas palavras, muitas expressões e muitas coisas novas, e de fato são muitas coisas que nós depositamos aqui para você ao mesmo tempo. Mas a ideia é que através da prática essas estruturas se tornarão mais naturais. Então nunca deixe de praticar, de conversar em inglês. Thank you very much and I will see you next class. Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.